Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimos-nos a celebrar o domingo, o dia do Senhor. Trazemos a nossa vida para colocar diante de Deus, para a rezar, para dar graças, para suplicar, no fundo, para a colocar a toda ela diante do nosso Salvador. Trazemos no coração também algumas preocupações ou alguns motivos de oração. Rezamos unidos aos nossos bispos que se encontram em Roma na visita ad Sacra Limina, isto é, a visita que os bispos fazem a cada cerca de 5 anos ao Papa para manifestarem a comunhão e acolherem do Papa os desafios que ele deseja lançar à Igreja de Portugal, concretamente. Preocupações é aquela que nos atinge a todos. Os refugiados. Estes milhares de homens, mulheres, crianças que fogem da guerra, fogem da fome e que são um desafio à Europa. São um desafio, portanto, a todos nós. Rezemos por eles, mas abramos o nosso coração para um compromisso junto deles, um compromisso de ajuda. Veremos oportunamente como fazer, com certeza, porque a Igreja em Portugal empenhou-se profundamente nesta situação. Mas para já, é a nossa oração que temos que colocar junto de Deus por esses homens, mulheres e crianças. Com tudo isto, celebramos a Eucaristia. Nós aqui, que nos reunimos na Igreja, com aqueles que nos acompanham através da televisão, quer em Portugal, quer noutros países e por diversas circunstâncias. Todos à volta do altar do Senhor. E depois, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores pedindo perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Dizei aos corações perturbados: tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como o veado, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto, e as torrentes na aridez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago, e a terra árida em nascente de água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. O
Leitura da Epístola de São Tiago. Irmãos, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Pode acontecer que na vossa assembleia entre um homem bem vestido e com anéis de ouro e entre também um pobre e mal vestido. Talvez olheis para o homem bem vestido e lhe digais: tu, senta-te aqui em bom lugar, e ao pobre: tu, fica aí de pé. Ou então, senta-te aí, abaixo do estrado dos meus pés. Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízes com maus critérios. Escutai, meus caríssimos irmãos. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, diziam: tudo o que faz é admirável, faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Quando olhamos ao nosso redor, o nosso mundo, parece difícil acreditar num Deus que nos liberta dos nossos sofrimentos, das nossas enfermidades, dos problemas da nossa vida. Vemos que as notícias costumam normalmente destacar os aspectos negativos e neste momento são constantes, muito vivas as notícias acerca dos refugiados. Olhamos, quem sabe, a nossa vida ou a daqueles que nos rodeiam e aparece distante o horizonte que nos apresenta a primeira leitura. Um mundo sem sofrimento, um mundo sem incapacitados, um mundo onde seja uma realidade o reino de Deus que nos é anunciado. É isto mesmo que parece, querer destacar o louvor a Deus que o Salmo eleva, precisamente cantando a grandeza deste Deus, que é o nosso, que atua no meio das dificuldades. Um Deus que liberta os que estão presos, um Deus que cura, um Deus que não nos tira os problemas, mas que nos dá as ferramentas e nos fortalece e nos empurra para que possamos avançar. Neste domingo, poderíamos dizer que nos encontramos, em primeiro lugar, com um convite a abrir os olhos para nos darmos conta de tantos motivos que temos na nossa vida para dar graças e que muitas vezes nos passam despercebidos, até que se torne realidade a afirmação: só valorizamos o que nos faz falta. E em segundo lugar, é um convite a partilhar o que temos, a partilhar também a fé em Deus Salvador. Olhemos o que acontecia com a personagem do Evangelho. Não podia ouvir, não podia falar. Quando Jesus o cura, está a devolver àquele surdo-mudo a capacidade de ouvir e de falar. E torna-o apto para escutar a voz de Deus e para proclamar a sua palavra. Também nós lhe temos de pedir, não só para abrir os nossos ouvidos à sua mensagem, mas também para que sejamos capazes de reencontrar aquelas palavras, aqueles factos que nos cativaram em Jesus, para que outros o possam conhecer. No Evangelho vemos como, inclusivamente os pagãos, recebem o anúncio e se convertem em missionários cristãos. Sintamos nós também este chamamento que hoje toma uma forma muito concreta no desafio ao acolhimento dos refugiados do Mediterrâneo. Abrirmos o coração a acolher esses homens e mulheres e crianças que tanto sofrem. O homem do Evangelho não era capaz de aproximar-se de Jesus por si mesmo. Tiveram que o acompanhar. Também nós podemos ser intercessores. Conhecer o Evangelho significa querer apresentá-lo aos demais. Olhando aquele surdo-mudo, podemos sentir uma certa inveja. Teve muita sorte de cruzar-se com Jesus. Isto pode ocorrer-nos também com outros fragmentos do Evangelho. Curas e milagres. Como foram bem-aventuradas aquelas pessoas por verem Jesus cara a cara. Estes atos de Jesus são sinais. O evangelista quer manifestar que a salvação vem de Deus. Podia ter curado outros, mas não os curou a todos. É como dizia no início, Deus não nos soluciona os problemas, nem tampouco nos deixa sós no meio das dificuldades. Ter consciência das nossas debilidades não nos deve meter medo porque, como diz a carta de Santiago, não escolheu a Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam? Nós não somos os melhores do mundo, mas somos convidados a anunciar e a comunicar aquilo que recebemos sem merecer, as riquezas da fé. E temos agora uma oportunidade de ouro para manifestar o acolhimento àqueles homens e mulheres que, perseguidos, fogem da guerra, fogem da fome, fogem dos seus países à procura de melhores condições.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. A nossa salvação encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, o Pai e o Filho. O Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Peço um só batismo para a remissão dos pecados, para a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, no tempo em que Jesus viveu na terra, levavam-lhe todos os doentes para que os curasse. Agora que ele está junto do Pai, peçamos-lhe com toda a confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelo Papa Francisco e pelos seus colaboradores, pelos bispos e servidores das dioceses, pelos párocos e pelos fiéis que os ajudam, oremos, irmãos. Pelos que defendem a paz entre as nações, pelos que se levantam contra as injustiças e pelos que dão pão a quem tem fome, oremos, irmãos. Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos, pelos pobres dos países mais pobres e por todos os que estão ao serviço, oremos, irmãos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos que não puderam vir por estarem doentes e pelos que estão entre nós mais tristes, oremos, irmãos. Por todos os que fazem o caminho sinodal, por aqueles que ainda não descobriram a sua importância e por aqueles que não o querem fazer, oremos, irmãos. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, pelos que no mundo inteiro são vítimas da violência e pelos que morrem por causa da sua fé, oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, que dais coragem aos desanimados e soltais a língua dos mudos, escutai as nossas orações e dignai-vos atendê-las segundo o vosso coração, vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amaste o mundo que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem menos no pecado, para podermos amar em vós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos muito amados de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz que esteja contigo. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por Cristo, Senhor nosso. Será distribuída à saída da Igreja hoje a mensagem do nosso Bispo, Sr. Cardeal Patriarca, para o novo ano pastoral. Era bom que todos lêssemos para vivermos em sintonia com o nosso Bispo este ano que agora se inicia. A todos aqueles que nos acompanharam pela televisão, desejo que tenham um santo domingo, vivendo, mesmo afastados da vida da comunidade, esta relação profunda com aquele que é o Salvador, Jesus Cristo. O grande desafio da ressurreição de Jesus é celebrá-la, mesmo quando não o podemos fazer na Eucaristia. Os primeiros cristãos reuniam-se sempre, no primeiro dia da semana, o domingo, para celebrar Cristo ressuscitado. Nem sempre o faziam com a Eucaristia, se não tinham um presbítero, mas faziam sempre a celebração da ressurreição. Nós temos esta graça de podermos celebrar a Eucaristia no dia do Senhor. Podemos transmiti-la pelos meios modernos de comunicação social, portanto, não percamos estas possibilidades de viver o dia do Senhor. Rezemos particularmente nesta semana pelos nossos bispos em Roma, mas também, e pensando naquilo que poderemos fazer, rezemos por estes homens e mulheres de várias religiões, mas muitos deles cristãos, que são mortos, que são perseguidos, que têm que fugir das suas terras, para que o Senhor os fortaleça na fé e o nosso coração se abra para acolhê-los na nossa vida, no concreto da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, guarde os vossos corações e o vosso espírito no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.